A paz do Senhor. Estou muito feliz de ter você aqui comigo no segundo dia do nosso propósito de jejum, oração e devocional. E hoje quero te convidar, a parar o que você está fazendo, se possível, para meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Tente tirar as distrações do mundo, que são tantas, e entender o que o Senhor quer falar com você nesse dia. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler versículos 6 e 7. A palavra do Senhor vai dizer assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta quando ele estava na prisão. E quando eu olho para o cenário de Paulo e para as coisas que ele escreveu, eu entendo que somente alguém que realmente conhece o Senhor profundamente consegue ter paz, mesmo num cenário de caos, num cenário de tristeza, num cenário talvez de dificuldade. Quando Paulo escreve isso, ele nos ensina que as nossas emoções, elas não podem estar submetidas às circunstâncias que nós vivemos, mas que elas precisam estar ligadas diretamente a Deus, porque é Ele que tem o controle de todas as coisas. Quando o apóstolo diz assim: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. É por nada, é pra gente não ficar ansioso, é pra gente não ficar inquieto. E nós temos vivido num tempo de tantas ansiedades. São ansiedades naturais da nossa vida, do nosso dia a dia, ansiedades pelas batalhas que nós enfrentamos no mundo espiritual. E muitas vezes nós deixamos que a ansiedade domine o nosso ser, que ela venha tomar conta da nossa alma. E Paulo diz: não fiquem assim ansiosos por nada, mas antes levem as vossas petições, os vossos pedidos, aquilo que vocês precisam, em tudo diante do Senhor, diante de Deus, através da oração, súplica e ação de graças. Paulo está nos ensinando que, em vez de nós ficarmos aflitos, deixando que a nossa mente pense em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, nós devemos orar, nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos entregar ao Senhor aquilo que está como inquietude no nosso coração e entregar, suplicar e agradecer, crendo que Ele trará a resposta, que Ele fará. Sabe, não existe 1 minuto da nossa preocupação que vai facilitar a nossa vida, mas alguns segundos apenas de oração podem mudar a nossa história. Eu me lembro no início desse ano, onde estava tendo algumas crises de ansiedade, e por alguns dias eu percebi aquelas crises, eu ficava incomodada, mas eu não orei a respeito daquilo. E um dia eu estava numa situação onde a crise foi tão grande, tão forte, e o Espírito Santo falou comigo assim claramente: filha, você está sofrendo com isso, porque você não foi capaz de entregar ao teu pai. E naquele momento, eu dobrei os meus joelhos ali onde eu estava, coloquei a mão sobre a minha cabeça e disse: eu submeto os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha alma ao Senhor. Tira toda a ansiedade, Pai, de mim. Me faz confiar no teu cuidado e nas tuas promessas. E eu chorei muito naquele dia. E quando eu me levantei, eu sentia uma paz que realmente excedia todo entendimento humano. Entenda que naqueles minutos de oração e choro, nada mudou do cenário que eu estava enfrentando, das dificuldades que eu estava enfrentando e que eu pensava nelas. Pensava, ficava remoendo na minha cabeça, tentando achar uma solução para os problemas que eu estava enfrentando. E aquilo me causava inquietude na alma, aquilo me causava ansiedade, e eu não conseguia descansar em Deus.
Mas quando eu dobrei os meus joelhos e entreguei ao Senhor, Ele começou a me dar paz. O cenário continuava o mesmo, mas eu já não era mais a mesma. Porque nós precisamos entender que paz não é a ausência de problemas. Nós teremos problemas, nós teremos batalhas, nós teremos muitas afrontas aqui nessa vida. Mas quando nós temos a presença de Deus, a paz nos acompanha. Pode estar o mundo caindo ao nosso redor, pode ter tantas coisas acontecendo que estão fora do nosso controle, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos paz. Quando nós olhamos para Ele, nós sempre encontramos descanso. O que é que nesse dia tem afligido o teu coração? O que é que você tem pensado tanto e tanto e tanto e tentado dar um jeitinho e achar soluções? Quais pessoas você tem confiado, achado que elas vão trazer a solução para os seus problemas? Quem tem te decepcionado porque você colocou as suas expectativas em pessoas? O que é que você tem enfrentado? Quais problemas tem tirado a tua paz, tem trazido inquietude para a tua alma? Hoje, o Senhor nos convida a colocarmos tudo diante dEle, a colocarmos tudo em oração. Tudo, às vezes é uma coisa pequena, porque algumas vezes não são coisas grandes que nos fazem ficar inquietos. Essas coisas pequenas também importam para o Senhor. Será que hoje você é capaz de não só orar e suplicar, mas como o apóstolo diz, com ação de graças? Sabe, ontem nós falamos sobre adoração, né? Adoração para confundir o inimigo, adoração mesmo no cenário contrário. Será que você é capaz de orar, suplicar e agradecer ao Senhor? Ah, mas não aconteceu nada, mas eu vou agradecer, porque eu sei que a partir do momento que eu entreguei, o Senhor fará algo na minha vida, na minha história. Eu vou agradecer, mesmo que eu ainda não esteja vendo algo concreto, porque a fé nos faz viver dessa maneira. A fé nos permite agradecer mesmo quando o cenário é contrário, mesmo quando os meus olhos naquele momento não veem nada acontecer. Eu entrego ao Senhor através da oração, eu suplico a Ele mostrando a minha dependência e eu agradeço mostrando a Ele a minha fé. E aí a paz que excede todo entendimento, não tem explicação para essa paz. Nada é comparado à paz que o Senhor nos dá. Quando nós olhamos para o Senhor, nós descansamos. Quando nós entregamos tudo realmente, nós descansamos. Hoje essa palavra é para o teu coração, uma palavra de consolo, de descanso. Por que é que você está tão inquieta? Por que é que você anda tão ansiosa? Por que é que você carrega tantas preocupações? Esses motivos pelos quais você tem orado, ore e entregue. E agora eu te convido a começar a agradecer, como se tudo que você orou e pediu o Senhor já estivesse fazendo. Quantas vezes na minha vida o Senhor me direcionou a fazer isso, a declarar coisas que eu não via com os meus olhos humanos, mas pelos olhos da fé eu via. E muitas dessas coisas foram trazidas à luz e eu pude viver o extraordinário de Deus. Eu não sei qual área da sua vida você tem enfrentado ansiedade, o que é que tem tentado tirar a tua paz, mas hoje eu te convido a declarar. Se é na sua vida emocional, você vai dizer, eu agradeço hoje ao Senhor, porque eu estou emocionalmente estabilizada, porque eu estou centrada, porque a paz reina no meu coração. Se é no teu casamento, na tua casa, você vai declarar também sobre o teu casamento, sobre a tua casa, crendo que Deus fará, porque Ele vai fazer. Nada do que você entrega a Ele é em vão. Nada do que você pede a Ele, do que você confia a Ele, Ele joga no canto e deixa de qualquer maneira, não. No tempo exato e oportuno Ele se levanta. Traga à sua memória hoje coisas que te dão esperança. Lembre-se de tantos livramentos, de tantas coisas que Deus já fez pela sua vida. Não era nem para você estar aqui, não era nem para eu estar aqui, mas a boa mão dEle tem nos alcançado e nos protegido a cada dia. Hoje, escolha descansar no Senhor.
Hoje escolha, Senhor Jesus, se alegar com a presença dEle, com a companhia dEle na tua vida, com o privilégio que você tem de ser filha. Não deixe que a ansiedade te roube a alegria de servi-lo. Não deixe que as preocupações te roubem a paz de viver debaixo da boa mão do Senhor. Nesse dia, nesse momento, coloque as suas mãos sobre o teu coração, sobre a tua mente e comece a orar comigo dizendo: Pai, Senhor, eu sou tão falha, tão pecadora. Pai, quantas vezes eu peco deixando que a ansiedade tome conta do meu íntimo, do meu ser. Quantas vezes, Pai, eu deixo que os pensamentos venham e um atrás do outro me tragam inquietação, tirem a minha confiança e os meus olhos de Ti, Pai. Jesus. Mas hoje, Senhor Deus, nós oramos crendo, Pai, que o Senhor é quem cuida de nós. Nós oramos entregando, Pai, todas as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas dores diante de Ti, Pai. Senhor, venha nos trazer a paz que excede todo entendimento. Senhor, venha nos mostrar que o cenário não limita quem Tu és, Pai. Senhor, acessa todas as áreas da nossa vida, do nosso interior, o profundo e oculto do nosso coração, Pai. E faz nova todas as coisas, Pai. Senhor, como profeta de Deus neste momento, Pai, eu declaro sobre a vida dos Seus filhos um tempo de paz, um tempo de renovo, um tempo, Senhor Deus, de viver o extraordinário contigo, Pai. Senhor, hoje fala conosco em cada detalhe desse dia. Trabalhe em nosso coração, Pai, e que nós possamos olhar para nós mesmos e entender que nós somos limitados, mas que quando nós olhamos para Ti, Tu tem o poder sobre todas as coisas. Tu tem o poder sobre a terra e os céus. Tu tem o poder sobre o nosso coração e os nossos pensamentos. Pai, nos guarda nesse dia, nos abençoa, Pai. Nos dá vitória, Pai, sobre o inimigo. Senhor, nos dá vitória sobre as pressões desse mundo, Pai. Que nós possamos descansar em Ti, Paizinho. Sabendo que o Senhor tem o controle da nossa vida na palma de Suas mãos. Nós Te amamos, Pai, Te louvamos e Te agradecemos por tudo que Tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém e amém. Que hoje, que você possa viver esse dia, os próximos dias e toda a tua vida, usufruindo da paz que só Ele dá. Que a paz dEle, a graça dEle te acompanhe nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Te vejo novamente aqui amanhã. Até mais.